Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Melhor Componente, que é a História, e te convido a acompanhar comigo o objeto e detalhamento de nossa aula. Temos, então, aí a aula de número 13, objeto de conhecimento, povos da antiguidade na África, egípcios, no Oriente Médio, mesopotâmicos e nas Américas pré-colombianos. Detalhamento, a civilização do Antigo Oriente, organização política, econômica, social e cultural. E te convido, então, a acompanhar uma aula interessante sobre os povos egípcios. Acompanhem. E vamos, então, começar a trabalhar uma civilização lá da antiguidade que é muito lembrada nos dias atuais, que é exatamente, então, a grande civilização egípcia. E o Heródoto, que é, então, o pai da história, ele já dizia o seguinte, que o Egito é uma dádiva do Rio Nilo. Vamos lá, olha só. As pirâmides do Egito estão entre as construções mais conhecidas do mundo atual. Não ao acaso, afinal, simbolizam uma das sociedades mais importantes da antiguidade. Temos, então, aí a localização e um pouquinho aí da história desta civilização egípcia, né? A sociedade egípcia se desenvolveu no Nordeste da África ao longo de uma extensa planície banhada pelo rio Nilo. Por isso, segundo Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo. Então, olha só, acompanhem comigo. Nós temos, então, aqui um mapinha para nós vermos, então, aí essa importância, né, do rio Nilo, ok? E, principalmente, para essa civilização que é, então, o Egito. Afinal de contas, a civilização egípcia, ela se desenvolveu, então, em torno, né, de todo do rio Nilo, ok? Então, olha só, vou falar para vocês, então, algumas características geográficas. Então, olha só, situado, então, no Nordeste da África, território em grande parte desértico, banhado ao norte pelo mar Mediterrâneo, a vida no Egito só era possível graças, então, ao majestoso rio Nilo. Os egípcios ergueram suas aldeias e cidades em meio a dois imensos desertos, o da Líbia e o da Arábia. E por isso só foi possível porque souberam então represar e distribuir as águas do rio Nilo e fertilizar as terras situadas às suas margens. Então, o rio Nilo, ele ajuda na agricultura da cevada, do trigo e grãos diversos. O rio também fornece água para beber, peixes e aves aquáticas para a alimentação. O rio Nilo era visto pelo povo egípcio como uma divindade, por isso consagraram hinos e orações, então, ao rio Nilo, tá? Então, para vocês, então, lembrarem sempre, a gente está muito próximo aqui, não é mesmo, às margens do rio Nilo. E olha só, para vocês verem também uma coisa que o Egito traz. O Baixo Egito fica nessa parte de cima, onde tem a coroa vermelha. E o Alto Egito fica nessa parte de baixo, onde vocês têm aí no mapinha essa coroa branca, ok? Então, ao longo de todo o rio Nilo, nós temos, então, né, um processo de unificação, ou seja, quando fizermos o processo de unificação, as duas coroas, inclusive, elas vão se transformar em uma só. E nós vamos compreender como que se deu, então, esse processo de unificação do Egito. Acompanhem comigo. Nós temos, então, aí o primeiro período, que é o período, então, pré-dinástico, tá? Os nomos, entre 5.000 a.C., aldeias de camponeses espalharam-se ao longo do rio Nilo. Cada aldeia tinha o seu chefe, que organizava os trabalhos e distribuía o que era produzido. Como resultado de longas disputas por terra entre as aldeias, surgiram aí os nomos, que são o quê? Conjuntos de aldeias governadas pelos nomarcas, nome dado aos chefes mais poderosos, tá? Então, veja aí que nesse período pré-dinástico, nós temos ainda que organização, então, dos nomos. Nomos são o quê? Pequenas comunidades que vivem, então, ali em torno do rio Nilo, tá? Então, isso é antes do processo de unificação.
Ok? Então, são pequenas comunidades ali formadas, tá? Onde a gente vai ver que, aos poucos, um nome vai querer dominar o outro, até que a gente comece, então, aí o quê? Esse processo de unificação. Quem é, então, que comanda aí a vida dentro dos nomos? Os nomarcas, que são, então, aí os governantes, ok? Vamos continuar, olha só, surgiram então aí no Egito reinos que foram ficando maiores, até se resumirem a 2. Então, nós temos aí o Alto Egito, né, no Vale do Nilo, e o Baixo Egito, no delta do Nilo, tá? Por volta de 3.200 anos antes de Cristo, o rei do Alto Egito, o Menés, conquistou o Baixo Egito, unificando os 2 reinos e tornando-se aí o primeiro faraó a fundar, então, a primeira dinastia. Nesse período, temos aí o surgimento da escrita egípcia, a hieroglífica. Então, olha só, percebam aí a importância, então, desse processo de unificação. Se antes nós tínhamos, então, né, nomos espalhados em torno do Nilo, a partir, então, aí do Namer, né, ou do Menés, uma coisa que eu preciso falar para vocês, esse nome Menés é a que mais aparece nos livros, tá? Mas como nós temos, então, aí, né, vários livros que têm, então, denominações diferentes, pode aparecer também como Namer, porque é uma tradução, tá? Lá do egípcio para, então, o português. Por isso, em alguns livros aparece Menés e em outros Namer. Mas a gente está falando, então, desse processo de unificação, é o nome aí do primeiro, né, faraó, então, do Egito. É ele que vai fazer, então, essa união entre, né, o Baixo e o Alto Egito. Por isso, acompanhem comigo, trouxe para vocês, então, algumas imagens, né, para a gente ver aí, né, o Menés ou Namer, tá? Então, ele está muito presente, tá? Principalmente aí nessa parte, então, arquitetônica, de artefatos que eram feitos, então, no Egito, ok? E é exatamente para mostrar o quê? O esplendor desse período, né? Que é, então, o primeiro período onde nós vamos ver aí esse faraó, a figura do faraó, então, aí, né, aparecendo no Egito, unificando, então, o Alto e o Baixo Egito. Por isso, olha as simbologias, né? Sempre aí ligados, o Namer sempre ele está, ou Menés, ele está sempre, então, em alto relevo, não é mesmo? Então, olha aí, a coroa do Alto e do Baixo Egito unificados, então, nessa figura aí que aparece, né, a coroa branca juntamente com a coroa vermelha. Então, o cetro, que também é uma parte de simbologia de poder muito utilizada, então, pelos faraós. E como eu também já lhes disse, é uma das características também desse povo egípcio, principalmente a partir desse faraó, sendo uma figura principal, o quê? Né? Eles se utilizaram principalmente de maquiagem como uma simbologia, então, de poder. Tá? Ou seja, os faraós eles gostavam de se maquiar, usar muito ouro. Por quê? Porque isso significa, então, que ele era como se fosse um deus na terra e tinha que ser, então, adorado aí pelos seus súditos, tá? Então, é uma simbologia de poder muito ligada aí a essa civilização egípcia. Vamos falar, então, sobre a divisão, então, política do Egito. Olha só, nós temos, então, a história, né, política do Egito dividida em 3 períodos. A gente tem aí o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. E vamos, então, trabalhar um pouco, não é mesmo? Em cada um desses períodos, houve também, né, um período que a gente chama de períodos intermediários, tá? Ou seja, entre esses períodos existiam o que os historiadores chamam de períodos intermediários em que o Egito viveu momentos de crise devido a fatores que fragilizaram o poder do faraó, como invasões externas e o predomínio do poder de governantes locais. Lembra, não é só porque a gente tem uma figura do faraó que ele não vai enfrentar, em alguns momentos da história egípcia, né, oposição. Tá? Mesmo porque a gente está constituindo aí o primeiro faraó. Vocês acham mesmo que os nomos vão deixar barato ter agora só um governante? Então, percebam que havia lutas e resistências também dentro desse Egito antigo, ok? Mas é claro que houve os períodos intermediários, mas eles serão, por exemplo, né, o faraó, em vários momentos, ele vai novamente mostrar, então, o seu poder. Por isso que a figura principal que nós temos aí será, então, essa figura do faraó.
faraó, ok? Vamos falar, então, agora sobre características, então, do quê? Do Antigo Império. Acompanhem comigo. Nós temos, inclusive, olha, eu trago para vocês, construções egípcias, né? Quem é que nunca ouviu falar, então, aí das grandes pirâmides, Quéops, Quefren e Miquerinos, tá? Isso é uma simbologia também de poder, ok? Só os grandes faraós é que são enterrados aí, não é mesmo? Tem, né, essa alegria, né, de estar ali sendo sepultado nas pirâmides. Era também uma simbologia de poder, ok? Vamos então às características: fortalecimento do poder do faraó, grandes obras coletivas para a expansão da agricultura, diques, né? Tem que drenar então aí a água do Rio Nilo para chegar em outras localidades, e o processo então de irrigação. Lembra lá o que Heródoto falou? O Egito, ele é uma dádiva do Nilo, por isso eles têm que fazer, então, inclusive, essa construção de diques e de drenagem para poder a agricultura, né, ela acontecer em diversas partes, então, do Egito. Vamos, então, a outras características: construção das grandes pirâmides, que as pirâmides eram o quê? Túmulo dos faraós. Por isso que eu falei para vocês ainda há pouco, é uma grande alegria, não é mesmo? Sepultar aí um faraó e fazer toda essa estrutura das pirâmides para que ali fosse sepultado, não é mesmo? Então, ali os restos mortais, então, de um dos grandes imperadores. E a gente vai ver que foram muitos faraós, não é mesmo? Que tiveram, então, esse privilégio, tá? Quéops, Quefren e Miquerinos, que é, então, né, o nome das pirâmides, ficavam próximas a Mênfis, o centro administrativo do Egito nessa época. Outras características também, então, deste antigo império, nós temos aí, né, o primeiro, então, a criar uma pirâmide foi o rei Djoser, ou também em algumas literaturas eles aparecem como Djéser. E seu arquiteto, o Imhotep, em Saqqara, tá? Temos aí, então, o fortalecimento do poder da nobreza, o enfraquecimento do poder real devido ao fortalecimento da nobreza. Então, percebo que são características, né, de alguns períodos, exatamente, né, termos, então, aí os faraós enfrentando, de certa forma, oposições, até mesmo, então, da nobreza, ok? Lembra lá que a gente sempre tem o quê? Os períodos intermediários entre um período, né, e outro. Por isso, nós vamos, então, agora falar sobre o Médio Império Egípcio. Olha só, nós temos aí como características, então, do Médio Império, teve início após uma crise causada pela revolta dos nomarcas, governantes dos nomos, que tentaram desestabilizar a imagem do faraó. A revolta ela foi contida e, na sequência, foi possível recuperar a estabilidade. A nova fase marcou um período de prosperidade política e econômica no Egito. Tivemos aí também o centro administrativo do Egito Antigo, passou a ser Tebas. O Egito conquistou várias terras. Conflitos políticos internos enfraqueceram o governo. Por volta de 1750 a.C., o Egito foi invadido por Hicsos, povos de origem asiática. Eles permaneceram no Egito Antigo até 1580 a.C. E aí eu preciso falar para vocês, então, que foi uma tecnologia que os Hicsos trouxeram para a sociedade egípcia, o quê? Montar no cavalo para a guerra. Isso era uma tecnologia, então, que os egípcios não tinham. Mas, a partir do momento que eles são invadidos pelos Hicsos, né, eles vão observar essa parte que é importante para a guerra e também vão começar, né, a adotar. Então, você imagina usar uma espadinha em cima de um cavalo, né, para a guerra. Então, ficava mais fácil, teoricamente, você, né, combater, principalmente as pessoas ali que estão mais embaixo, né, ou seja, estão na terra e você a cavalo. Então, as cabeças, né, rolavam, vamos se dizer assim, só para que vocês possam entender que isso era uma tecnologia de guerra utilizada, então, nesse período, através, então, do contato entre os egípcios e os Hicsos. Vamos falar, então, um pouco sobre a coroação do imperador do Médio Império, tá? Então, nós temos aí como imperador o Amenemate I,
Ele foi coroado por volta do ano 2000 a.C., dando início ao Médio Império e inaugurando a 12ª dinastia egípcia. O novo imperador coloca um fim no período agitado que abalou o Egito nos últimos 3 séculos. Transferiu a capital do Império de Tebas para Ititauí. Construiu também o quê? Fortalezas no norte do Nilo para evitar invasões estrangeiras. Os nomarcas tiveram seus poderes locais enfraquecidos, voltando o poder central a ser novamente soberano e sólido. Então, percebam aí, que essa caracterização, então, ali, da finalização do Médio Império, ela vem, então, com novos problemas aí dos faraós, enfrentando novamente aí oposição, ok? Mas lembra lá também que foi uma parte importante esse contato também com os Ixos, e nós temos, então, aí, mesmo a utilização, então, de realmente subir em cima dos cavalos e utilizá-los, então, para a guerra, tá? Vamos, então, a mais imperadores do Médio Império. Nós temos aí, então, Sesostris I, filho de Amenemate I, governou juntamente com seu pai até quando este foi assassinado. Após a morte de seu pai, conseguiu dominar rapidamente a agitação que estava por se formar e dar prosseguimento ao governo. Temos, então, aí, o próximo será, então, aí o Senusret III, tá? Ele tornou-se, então, faraó por volta de 1878 a.C., deu continuidade às campanhas desenvolvidas na Núbia e foi ainda o primeiro que tentou expandir o Império do Egito até a Síria. Então, observem comigo que, a partir do Senusret, a gente vai ter o quê? Uma expansão territorial do Egito, ok? Então, lembra, a partir do momento que a gente tem faraós que conseguem realmente organizar o Estado egípcio, a gente vai ver, então, que eles vão se sobrepor a outros povos. Por isso, então, a gente vai ver o que aí, essa expansão territorial desse poderio aí, dos egípcios. Vamos falar, então, agora sobre o Amenemate III, que também foi um outro grande faraó, tá? Ele é reconhecido como o maior faraó do Médio Império no Egito, o 6º nomarca da 12ª dinastia, que, durante seus 45 anos de governo, fez muito pelo Egito, tá? Olha só, temos, então, Sobeknéfero, tá? Que é, então, aí, olha só, vim falando, então, o nome de vários faraós homens. Sobeknéfero é uma mulher, tá? Governou o Egito de 1806 a 1802 a.C., chegou ao poder depois que seu marido e irmão, o Amenemate IV, morreu, tá? O último rei da 12ª dinastia, na verdade, ela era uma mulher, A primeira mulher cujo governo foi atestado com segurança, tá? Então, perceberam aí uma característica também desse período da antiguidade, que é o quê? Não é mesmo? Casamento entre irmãos. No Egito, teoricamente, essa civilização lá do passado, eles pensavam o seguinte, que era melhor fazer os casamentos entre consanguíneos, irmãos com irmãos, ou inclusive tios com sobrinhos. Era muito normal. Por quê? Porque eles não queriam perder o poder. Então, eles achavam que era melhor o quê? Salvaguardar o sangue, tá? Ou seja, nobre casa com nobre. Então, exatamente por isso que era normal para aquela civilização, ok? Mas, ao longo do tempo, a gente sabe que essas mentalidades elas foram mudadas. Mas, para a gente compreender por que irmão casava com irmão lá no Egito Antigo, para não perder, não é mesmo, o poder. Então, era exatamente para guardar aí, o poder, então, do faraó. Tá? Vamos, então, falar agora sobre algumas características, então, do novo império. E já trago para vocês aqui de cara, Vocês têm aí na telinha de vocês o Akhenaton, a Nefertiti, que é, então, o casal real mais conhecido, então, desse período do novo império, tá? Então, esse novo império, ele inicia com a expulsão dos Ixos,
Tivemos aí a formação de um poderoso exército com cavalaria e carros de combate, técnicas aprendidas, então, com os Ixos. Olha aí, usar o cavalo para a guerra, tá? E aí nós temos, então, né, esse casal real, tá? E lembra lá, é uma tecnologia de guerra. Maior expansão, então, egípcia. Eles conquistaram a Síria, a Fenícia e a Palestina, estenderam seu domínio até o rio Eufrates. Maior expansão egípcia, conquistaram então a Síria, a Fenícia e a Palestina, estenderam o seu domínio até o rio Eufrates. Exigiram pesados impostos dos povos dominados. Faraó, chefes militares e sacerdotes aumentaram suas riquezas. Então, percebam aí que há esse processo de expansão. E, claro, a gente vai ver, então, além do território, o quê? O aumento, então, aí das riquezas. Já que eu vou subjugar um povo, eu vou ficar, então, com aquelas riquezas. E isso vai fazer parte, então, agora, né, do Egito, tá? Vamos falar um pouco sobre a reforma religiosa feita, então, aí pelo Amenófis IV, ou como a gente, né, a maioria das traduções, elas têm aí o nome de Akenaton, ou Akenaton, alguns são acentuados, tá? Então, olha só, essa reforma religiosa do Amenófis é o quê? Ele vai, né, teoricamente, aí, colocar o sol como uma grande simbologia, então, de poder também dos egípcios, tá? Revoltas sociais internas por causa das cobranças excessivas de impostos. E aí a gente tem, então, também, né, nesse período, o quê? O processo de libertação dos hebreus do Egito, que é, então, conhecido lá como Êxodo. Inclusive, o Êxodo, ele está muito ali ligado, né, à Bíblia. Isso é muito retratado, então, na Bíblia, tá? Então, observem aí a importância, né, desse povo egípcio. E, claro, do trabalho também, né, quando eles subjugam aí os hebreus, colocando eles como escravos, inclusive muitas das construções ela é feita então por esta mão de obra. Então observem também, né, esse poderio, né, que nós temos então aí dos faraós nesse período, ok? E lembra lá também um ponto interessante aí é que o Akenaton ele vai adorar o deus Atom e para eles como simbologia o Atom é o deus Sol. Por isso quando a gente observa as pirâmides elas são bem retinhas, apontando para o céu. Meio-dia é quando o sol ela incide bem no meio da pirâmide, que era para iluminar então o corpo, né, daquele grande faraó. Então, eles vão fazer estudos muito interessantes, né, para deixar para a gente então, essa questão da própria simbologia de poder, não é mesmo? Cálculos matemáticos eram feitos. Imagina lá, meio-dia, está bem em cima da pirâmide para poder iluminar, né? Era uma crença que eles tinham. E aí eles estudavam para fazer, né, exatamente os cálculos matemáticos para que esse faraó, então, sepultado, né, lá nas pirâmides, fosse abençoado, então, aí através do deus Atom, né, que era, então, aí o deus Sol. Continuando, vamos falar, então, sobre o enfraquecimento do Estado a partir do século 8 a.C., tá? O Egito ele foi sucessivamente invadido por núbios, assírios e persas, até que em 332 a.C. foi conquistado por Alexandre o Grande. E nós temos então aí, né, alguns faraós do Novo Império, Amoses, o Akenaton, né, o Akenaton que nós acabamos de ver juntamente com a sua esposa Nefertiti, e nós temos também desse período o Tutankhamon, que é então aí o conhecido como o faraó menino, ok? Vamos falar então agora sobre uma parte bem interessante, que é sobre os egípcios desenvolveram técnicas de mumificação. Eles acreditavam na vida após a morte. O corpo deveria ser conservado. Ao morrer, o corpo era embalsamado. As vísceras eram retiradas e guardadas nos vasos canópicos. Inclusive, vocês têm aí na tela de vocês, essa é uma imagem de um dos vasos canópicos, tá? Ou vasos canopos, tá? É aonde eles depositavam as vísceras que eram tiradas no processo de mumificação, ok? Então, esses vasos canopos, eles eram utilizados para guardar as vísceras embalsamadas durante o processo de mumificação.
As tampas desses exemplares, eles representavam os 4 filhos de Horus. A tampa com a cabeça de chacal representa o deus do Amutef. Nesse vaso, ele era guardado o estômago. A peça com cabeça de babuíno representa, então, o deus Api e guardava os pulmões. A com cabeça de falcão representa o deus Quebef-Senéferum e guardava os intestinos. E Sete, com a cabeça do homem, guardava o fígado, tá? Então, só para a gente trabalhar então um pouco sobre essa parte dos vasos canópicos, que eram então aonde eram guardadas as vísceras, então aí somente dos grandes faraós, ok? Então, isso é um processo de mumificação que era feito, né, somente para aqueles grandes faraós, inclusive que fizeram, né, as grandes construções das pirâmides ou do Vale dos Reis também, que era uma outra localidade onde eles também vão enterrar alguns dos faraós. E vamos então falar agora no Se Liga Nessa História. Nós temos aqui, inclusive, olha que bonitinho aqui do meu lado, tá? Isso daqui então é uma imagem do Tutankhamon, tá? Que era então aquela figura do imperador menino, morreu, foi faraó muito cedo e também faleceu muito cedo. Alguns dizem que foi de uma queda, né, que ele teve então de um cavalo, outros diziam que ele, né, nasceu com algum problema de saúde e exatamente por isso, né, que veio a óbito também muito cedo. Então, se liga nessa história, localização crescente fértil. É lá onde a gente vai ver a localização ali dessa sociedade egípcia. Então, lembra lá também, através do rio Nilo, tá? Localizado no crescente fértil, mas ali próximo ao rio Nilo, tá? Houve necessidade de aumentar a produção e a área irrigada fez surgir a sociedade, né? Classes e Estado. Eram dependentes do rio Nilo, né? Pois houve, então, fixação da população nas áreas cultiváveis às margens do rio Nilo. O poder, então, de Estado teocrático, o faraó era visto pela sociedade, então, como um deus vivo. Religião, eles eram, então, o quê? Politeísta, várias crenças, né? E antropozoomórfico. O que é isso, professora? Vimos ali, através dos vasos canópicos, que eles tinham na cabeça, né, algumas simbologias do egípcia. Então, era exatamente isso. Era como se eles fossem a figura humana, juntamente, então, com cabeças de animais que representavam, então, aí uma simbologia novamente ligada, então, ao poder, tá? Por isso, antropozoomórfico. O isolamento geográfico ele favoreceu a proteção da civilização contra, né, alguns invasores durante um longo período, até que a gente vê, então, né, que eles começam aí a ser invadidos, principalmente aí pelos povos Ixos. Se liga nessa história, então. Pirâmides, lembra lá também, né? As pirâmides, elas eram grandes monumentos funerários e religiosos. Faziam aí, então, né, a dominação, então, aí do Egito pelos Ixos, tá? 2000 a.C. até 1700. Fez com que os egípcios tivessem, né, melhores técnicas de guerra. E lembra lá do cavalo, ok? Se eu estou com uma espada, subo no cavalo, é melhor para eu fazer o combate, né? A pessoa, principalmente aquelas que estão em terra, ou seja, cabeças, né, rolavam naquele período, uma técnica de guerra daquele período, ok? Tá? Reforma religiosa, ela foi realizada aí pelo Akenaton, o Amenófis IV, né, e instituiu aí o monoteísmo. Se antes eu era politeísta, a partir então dessa migração para o monoteísmo, a partir então do que de venerar então aí o Deus Sol, ok? Que é então feito aí pelo Akenaton. Por isso que inclusive o nome dele, Aton, o final, significa exatamente aí a simbologia do Sol. Tá? Então, Akhenaton, tá? E acreditavam, então, na vida após a morte, tá? Por isso que eles vão desenvolver técnicas de mumificação, então, dos corpos, principalmente dos faraós, tá? Quanto maior o poder desse faraó, pirâmides maravilhosas sendo levantadas para sepultar, então, esse corpo, né, deste faraó, ok? Escrita hieroglífica,
hierática e demótica, tá? Então, eram as escritas desenvolvidas, então, no Egito Antigo, sendo a mais conhecida a hieroglífica, que é essa que aparece na maioria dos desenhos, né? Imagens, então, de pássaros, juntamente, então, com algumas letras egípcias, tá? Em sua história política, foram dominados pelos assírios, pelos persas, pelos gregos, romanos e, por fim, então, eles foram, né, aí absolvidos pela expansão, então, islâmica. Percebam que todas essas sociedades que vêm aí, persas, gregos, romanos, eles querem dominar o Egito, por quê? Porque era uma grande civilização, tá? Desse período, então, da antiguidade. Atingi o meu objetivo, que era trabalhar com vocês, então, essa grande civilização, né, que é a civilização egípcia, e por aqui, então, a professora se despede.